E agora vamos conversar com o criminalista Roberto Delmanto Júnior e com o nosso colega José Roberto Burnier. Eles estão aqui com a gente no estúdio. O Burnier acompanhou ontem o julgamento dentro do fórum. Boa tarde. A gente viu aí, boa tarde, né? A delegada Renata Pontes também foi retida dentro do fórum, está lá incomunicável à disposição da defesa, do mesmo modo que a mãe da Isabela, Ana Carolina de Oliveira. E essa estratégia também pode ser para afastar as duas da plateia do tribunal, doutor Delmanto? Seria importante retirar uma mãe chorosa, né, também da plateia e a delegada agora, por quê? Eu não acredito que seja esse o foco principal, embora a presença delas, evidentemente, cause impacto para os jurados. Eu acredito ainda que a defesa efetivamente quer pelo menos ter a possibilidade de requeri-las. O que, como eu disse ontem, né, no caso da mãe, da Ana Carolina Oliveira, é uma questão delicada, porque a presença dela no final do júri, antes dos debates, eu acho que trará um prejuízo à defesa. Olha, eu posso dizer que a gente testemunhou desde o início lá, Carla, que houve sim uma preocupação da defesa logo no primeiro dia com o depoimento da Ana Carolina, mãe da Isabela, porque ela emocionou muito os jurados. E a defesa ficou muito preocupada com isso. E um artifício para você tirar a mãe de cena é você não dispensá-la, porque aí ela tem que ficar numa sala incomunicável e ela não pode assistir o restante do julgamento. Burnier, o próprio Alexandre Nardoni chegou a reagir, né? Ele fazia que sim, que não, com a cabeça, né? Enquanto a Ana Carolina falava. Pois é. Desculpe, a Ana de Oliveira, né? A Ana de Oliveira, porque ela de fato, ela emocionou e os brutos também choram, né? Ou seja, parece, vendo o noticiário dos 2 últimos dias, parece que a defesa do casal Nardoni vai descartando, vai deixando a tese da terceira pessoa de um outro assassino. Eu considero que eles abandonaram essa ideia e agora querem trabalhar para descaracterizar as provas da acusação? A defesa se encontra em xeque, porque não houve arrombamento. Segunda hipótese, segundo caso levantado, não houve... a porta não estava aberta. Alexandre disse que as portas estavam trancadas. Então, se as portas estavam trancadas e não houve arrombamento, ou há uma terceira pessoa que teria a chave, ou seja, que fosse do círculo familiar, não existe a terceira pessoa. Mas parece que a defesa já está abandonando essa ideia. Viu que não adianta tentar por aí, porque por aí não vai se dar bem. A verdade vai aparecer. Eu acredito que nós vamos ter hoje, com a perita do Instituto Criminalístico, a dinâmica do crime, a questão do tempo, a questão da movimentação possível lá dentro do apartamento. E eu digo, né, que se a defesa mudar a versão, ela é capaz de se complicar mais. Porque há um ditado antigo de que quando se diz a verdade, o Enrico Ferri, um grande autor italiano, dizia: o voo é retilíneo que nem da andorinha. E que quando se muda a versão, há o voo do morcego. E quando há muita mudança, isso indicaria uma fraqueza das alegações. Então, se houver uma mudança da linha defensiva, isto poderá trabalhar contra a própria defesa. Muito bem. Vou interromper um instante a nossa entrevista para a gente ver como é que foi a manhã de hoje lá no Fórum de Santana. A repórter Karina Pachega acompanhou tudo. Bom, vamos voltar a conversar aqui no estúdio com o criminalista Roberto Delmanto Júnior e com o Zé Roberto Burnier. Por que a defesa, qual o interesse dela em dispensar testemunhas que ela própria chamou? Isto é uma questão subjetiva do advogado, mas de qualquer maneira soa estranho, não é? Porque se a defesa estivesse indo muito bem em plenário, muitas vezes o advogado desiste de uma testemunha de defesa porque está tão bem encaminhado o plenário, a coisa está indo tão fluida, a tese de defesa está tão forte que acaba se dispensando. E pelo que nós vemos aí, a coisa não é tão simples e não seria o caso. Por que acelerar, então, Burnier? O que você sente? O cansaço que você vê das pessoas lá, Burnier? Essa é uma alegação clara, que até eu queria questionar aqui o doutor Delmanto pelo seguinte. Dizem que ele está dispensando fundamentalmente porque ele está preocupado em não deixar que esse julgamento dure muito tempo, que o atraso pode levar os jurados ao cansaço e que isso é prejudicial à defesa. Queria que o senhor explicasse isso e também explicar se este atraso não pode ser prejudicial para a promotoria também. Se o cansaço dos jurados também não pode ser prejudicial para a acusação. Cansaço que você constatou lá, né, Burnier? Constatei, eles estão realmente cansados. A sua observação está perfeita. Eu não me convenço dessa questão do atraso, da demora prejudicar a defesa, porque a defesa fala por último. Eu não me convenço. Num caso deste, né, os jurados estão descansando, tem almoço, tem jantar.
tem toda essa estrutura, são cidadãos convocados atualmente para julgar o caso mais importante do Brasil. São muito jovens os jurados. Jovens. Isso é um detalhe que chama atenção. Então é um caso que não leva ninguém ao sono, é um caso cheio de emoção. Eu não acredito nesta questão do tempo prejudicar essa é a motivação da desistência das testemunhas de defesa. Pode ser, mas se eu fosse advogado, essa não seria uma preocupação, porque o tempo prejudica a todos. Mas não necessariamente, porque as questões vão sendo amadurecidas com o tempo também. E como é na prática? Caso realmente se veja que visivelmente o jurado está cansado, está cochilando, o juiz pode interferir, suspende o julgamento? Em geral, como é que se faz? ontem eu vi isso, eu estava na sessão, já estavam com 2 horas do depoimento do Paulo Tchepo, e o Tchepo estava explicando em detalhes todo o exame necroscópico que foi feito. E, em determinado momento, já fazia 2 horas, o juiz virou para todos e disse, olha, gente, nós já estamos com 2 horas de depoimento, o rapaz que faz a estenotipia, que registra tudo que está sendo dito, estava cansado, e os jurados também, ele fala isso. Então, nós vamos fazer uma interrupção, o juiz vai dirigindo, na verdade, o juiz é o chefe ali do julgamento, ele vai dirigindo para que as coisas desenvolvam da melhor maneira possível. Eu queria chamar a atenção de hoje, porque esse depoimento da Rosângela Monteiro, que foi a perita-chefe que colheu todas as provas essas que embasaram o relatório final da delegada, que foi ouvida ontem, esse depoimento de hoje é fundamental para a defesa. A defesa chegou a preparar 160 perguntas para ela. Porque é aí que eles querem desmontar a tese da acusação, mostrando que há contradições aí nas provas técnicas. Então, esse deve demorar e deve ser muito decisivo, né, doutor Delmar? Exatamente. E a depender do desempenho da perita criminal de hoje, nós teremos provavelmente já formada, em boa parte, a convicção dos jurados. Se a perita for firme, contundente e tirando as dúvidas que têm sido levantadas, e detalhe, os peritos já sabem quais são as dúvidas, porque já foram todas ventiladas. Claro. E são profissionais da mais alta competência. Eu não tenho dúvida que eles vão defender o laudo e hoje nós teremos aí, na cabeça dos jurados, a decisão deles já quase toda formada. Tá, ok. Muito obrigada mais uma vez Obrigado, pela muito grande obrigado. ajuda aqui para a gente acompanhar esse julgamento que chama tanto a atenção. Obrigada, doutor Delmano. Obrigada, Burnier. Muito obrigado. Daqui a pouco